Gente, por favor. A primeira referência que nós vamos pegar dentro das obras da codificação, dentro da codificação, é a obra O Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Dentro da obra O Livro dos Médiuns, que a gente vai refletir sobre essas duas matérias, o conteúdo está na segunda parte do Livro dos Médiuns. Primeiro, se trata das manifestações de efeitos físicos e depois da manifestação de efeitos inteligentes. Vou colocar aqui só para vocês verem mais ou menos aonde está inserido, tá? Segunda parte das manifestações espíritas, tem introdução, né? E tem segunda parte das manifestações espíritas. Aí ele explica como que se dá a ação dos espíritos sobre a matéria, depois ele introduz com manifestações físicas e mesas girantes, depois manifestações inteligentes. Essas são as duas matérias. Vou utilizar para desdobramento do nosso estudo algumas referências também da obra Gênese, também do Livro dos Espíritos, mais particularmente quando ele explica sobre as transfigurações. Vamos refletir também em torno de uma passagem do Evangelho que vai apresentar efeitos tanto físicos quanto inteligentes. Vamos pegar também um pouquinho da história do Espiritismo, fenômeno das mesas girantes dançantes, o acontecimento em Hydesville, porque por mais que a gente estude a teoria, é importante que a gente faça a reflexão de alguns casos para termos um entendimento melhor, tá? Sobre os acontecimentos. E também Missionários da Luz, também vamos fazer uma reflexão em torno de um fenômeno de efeito físico. E começando aí com a orientação do professor Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que dá-se um nome de manifestações físicas, e aí a gente vai entender por que dessa ordem, tá, gente? Porque do primeiro ser a manifestação física, para depois ser a manifestação inteligente. Existe uma lógica por trás disso. Dá-se o nome de manifestações físicas, as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são importantes e outras, espontâneas, umas são espontâneas e outras provocadas, tá? Daqui a pouco vou explicar isso direitinho, o que seria a espontânea e o que seria a provocada. Dentro da história da humanidade, nós temos efeitos físicos acontecendo constantemente. Só que chegou em determinado momento que determinados cientistas, observadores desses fenômenos, eles também faziam determinadas manobras a provocarem os fenômenos para se ter um estudo maior, para se aprofundar, e aí depois a gente vai entender isso, como que é possível esses fenômenos de efeitos físicos provocados. O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Aqui, o contato que o codificador ele teve, em primeiro momento, foi com as mesas girantes e dançantes. Não só na França, como no mundo inteiro, nós observamos a metade do século XIX, a gente tem isso pelo relato histórico, não só da parte de historiadores espíritas, mas também de historiadores dos fenômenos chamados fenômenos espirituais. Existem várias obras que tratam sobre esse assunto. A história do espiritismo, que na verdade é a história do espiritualismo, mas ele deu o nome de história de espiritismo, de Arthur Conan Doyle.
História do Espiritismo, mas não é o Espiritismo, é o espiritualismo, tá? Porque ele faz um apanhado de vários acontecimentos que chamaram a atenção da humanidade. E ele coloca isso dentro de uma ordem cronológica. E, claro, ele passa pelos fenômenos das mesas girantes e dançantes. Ele fala um pouquinho também sobre o espiritismo, mas ele não para por aí. O objetivo dele é fazer uma reflexão e um apanhado desses fenômenos. Então, existem obras, muitas obras que tratam sobre isso. Procurando uma outra obra aqui, que eu acho que eu esqueci de pegar para vocês, que é a minha preferida. Não esqueci, não, tá aqui, ó. Essas aqui de Zeus Van Tuyl, ó. Essa obra aqui. Essa obra é extraordinária. Zeus Van Tuyl escrevia muito com Francisco Thiessen, e nessa obra, As Mesas Girantes e o Espiritismo, ele explica, eles fazem uma análise bem minuciosa, histórica, para explicar como que tudo aconteceu, até que pudéssemos chegar na doutrina espírita, no ensino coletivo dos espíritos superiores, muito bem organizados pelo codificador, muito bem estruturados, uma doutrina filosófica. Então, essa obra aqui, de Zeus Van Tuyl, ela é fantástica. Quem quiser adquirir, acha fácil na internet, tá, gente? Acha fácil na internet. As Mesas Girantes e o Espiritismo. Tem uma obra também de Zeus Van Tuyl, Francisco Thiessen, que é essa obra aqui, ó. Eu leio tanto essa obra que ele tá já... Eu comprei ele novinho, já tá todo apaiado. Allan Kardec. Esse aqui são 2 volumes. A primeira obra fala do pedagogo, fala de Allan Kardec, mas ainda não como Allan Kardec. Ele vai falar da história dele, do espiritismo para trás, desde a infância. Então, fala do Hippolyte Léon Denis Rivel, desde a educação de base que ele teve com Pestalozzi, o modo com que ele estrutura, com que ele forma o seu psiquismo desde a infância, convivendo com protestantes, com católicos, dentro daquela sabedoria infinita de Pestalozzi. Fala dele como um grande educador, como um amante da humanidade mesmo, um indivíduo que amava o ser humano. Ou seja, vale muito a pena adquirir essa obra aqui, é uma baita de uma obra. Então, o primeiro volume vai falar sobre Hippolyte Léon Denis Rivel. Depois, vai falar sobre Allan Kardec, o segundo volume, que é esse segundo volume aqui, e vai falar sobre Allan Kardec. E aí, sim, vai falar sobre o codificador. E ele começa exatamente fazendo um registro histórico do primeiro fenômeno que aconteceu, dentro dessa fase, né, dessa fase importantíssima da humanidade, que realmente foi um marco para que o Consolador Prometido se manifestasse na Terra, foi em 1848, em março, 31 de março de 1848, né, num barracão de um senhor chamado John Fox. Era uma família metodista. Então, lá ele relata do primeiro acontecimento, e logo depois aquilo eclodiu em todas as partes. Então, o Hippolyte Léon Denis Rivel, o primeiro contato que ele tem é com as mesas girantes dançantes, porque alguns indivíduos chegaram para ele para contar para ele sobre alguns fenômenos estranhos que estavam acontecendo, as mesas se movendo sozinho, tendo pancadas, se mantendo suspensa, ou de um lado ou de outro, ou totalmente suspensa. Aquilo lhe chamou atenção, de uma forma geral, das pessoas de uma forma geral. Porém, teve um grupo de pessoas mais sérias que resolveu estudar aquele fenômeno de uma forma mais séria. Porque até então, eles lotavam teatros e mais teatros, porque eles achavam interessante aquele fenômeno que ninguém conseguia explicar. E a primeira pessoa para chegar, para fazer um convite para o Rivel, foi um indivíduo um tanto quanto apaixonado, eufórico demais, e ele, como era um indivíduo muito cético, muito sério, muito racional, ele não deu muito importante não, porque
aquele convite estava vindo de uma pessoa que estava eufórica demais, excitada demais com os fenômenos. E aí ele só aceita um convite para conhecer de perto aqueles fenômenos quando o senhor Fortier o convida e fala com ele, olha, as mesas se movem. E ele pensa inicialmente, ele fala, não, só pode ser feito do magnetismo. E até então ele pensa que a causa poderia ser ou um fenômeno elétrico ou magnético. Lembrando que aí, nessa época, o Kardec já tinha, o Rivel, tinha 35 anos que ele era magnetizador, que ele era discípulo de Mesmer. Que ele era magnetizador, um terapeuta, né, que cuidava de pessoas através do magnetismo. Está nessa obra também, está na Gênese, tá? Gênese não, obras póstumas, está na Revista Espírita de Allan Kardec, está dentro da literatura. Ele foi um magnetizador muito, muito dedicado. Então, como ele entendia muito bem da ciência do magnetismo, e ele era um cientista extraordinário, ele até então considera que o que estava por trás daqueles fenômenos poderiam ser ou um fenômeno elétrico ou magnético. Mas aí o Fortier fala com ele, não, mas você não está entendendo. As mesas respondem perguntas. E perguntas de alto nível. E aí ele ri, que ele era muito bem-humorado. Ele vira e diz, eu só acreditarei o dia que me provarem que uma mesa possui cérebros e nervos. Para responder pergunta. Aí ele aceita ir numa sessão de fenômenos estranhos, né? Porque o espiritismo, isso aí é um termo criado por Kardec. Neologismo de Kardec. Então, não tinha esse termo. E aí ele vai para conhecer e realmente quando ele se depara com a realidade do fenômeno, com a veracidade do fenômeno, e quem assistiu o filme ali vai lembrar, o filme dele, né? Vai lembrar que ele fez de tudo para tentar buscar fraudes, ele encontrou algumas. Na introdução do livro dos Médiuns, ele fala isso, ele fala assim, não é porque existem fraudes que o fenômeno não existe. Existem pessoas, de fato, que forjam uma realidade, criam isso até hoje, né, gente? Isso faz parte do processo do ser humano, que é oportunista. Mas ele fala, não é porque acontece uma ou outra fraude que todo fenômeno é fraude. E ele percebe, e ele fala isso também na introdução do livro dos Médiuns, se eu não me engano, num sistema, quando ele vai estabelecer lá os sistemas. Ele faz refutações a vários pesquisadores, cientistas, que falam que o espiritismo é uma mentira. Então, lá ele faz refutações explicando cada uma delas, dizendo o porquê. E aí, um ponto importante que ele coloca é que ele começou a observar que eles formulavam, às vezes, perguntas pelo pensamento, e os espíritos respondiam. Eles perguntavam, faziam perguntas que eram muito acima do nível do conhecimento das pessoas que ali se encontravam. E as respostas eram impecáveis, de alto nível científico, filosófico. Então, quando ele percebe isso, e ele percebeu os fenômenos também, que daqui a pouco eu vou falar, ele vira e diz para ele mesmo, a partir de hoje eu dedicarei a minha vida para pesquisar sobre esse fenômeno, porque alguma coisa de séria tem por trás disso. Vê que ele não é um indivíduo que se apega ao fenômeno em si. Ele queria detectar, perceber, alcançar o que estava para além do fenômeno. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender, tá? Principalmente quando nós estamos estudando sobre mediunidade. A maioria esmagadora quer ficar no fenômeno e não tem interesse em saber o que está por trás do fenômeno, qual que é a intenção daquilo, qual que é a mensagem central. A mediunidade é um meio, o próprio nome já diz, mediunidade, meio. Tem uma finalidade e tem que ser útil, porque se não for útil, não tem razão de ser. Então, ele se coloca nessa condição de que a partir daquele momento ele iria pesquisar
E aí a gente pode ter uma noção do que é a pesquisa de um grande espírito, porque ele era, de fato, um grande cientista, ele era um indivíduo muito racional, não passava nada, tanto que ele, no livro dos médiuns mesmo, ele estabelece lá princípios para você, inclusive, detectar as fraudes, as mistificações, os espíritos zombeteiros que se passam por nomes pomposos, enfim. Ele foi uma pessoa que realmente ele usou toda a sua perspicácia para explorar o fenômeno, não ser enganado pelo fenômeno e extrair dali o que de fato era uma proposta superior e divina, que era a manifestação do Espírito de verdade, né, trazendo um ensinamento que era a terceira fase da revelação divina para a humanidade. E começa como? Começa com os efeitos físicos. Como que se dava aquilo? O objetivo é a gente entender isso. Que acontece, acontece. Porque se a gente tem hoje em dia a doutrina espírita, nós só temos a doutrina espírita devido aos fenômenos de efeitos físicos. Porém, o fenômeno de efeito físico ele não basta por si. Porque por trás do efeito físico, nós teremos o efeito inteligente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o Kardec estava participando, vou falar Kardec aqui, mas vocês entendem que ainda não era Kardec, tá? Porque até onde eu estou falando aqui ainda era o Rivel, que não tinha sido revelado para ele a missão, ele não tinha publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Ele só assume o pseudônimo de Allan Kardec em 18 de abril de 1857. Na verdade, um dia anterior. Quando ele desce da casa do prédiozinho dele, vai lá para o porteiro e fala, olha, a partir de hoje, eles não me procurarão pelo nome de Hippolyte Léon Denis Rivel, me procurarão pelo nome de Allan Kardec. Aí foi o marco quando ele assume o pseudônimo. Mas até então, nós estamos refletindo aqui sobre o Rivel ainda. Né? Não estamos refletindo sobre o codificador. Estamos refletindo sobre um homem comum que estava analisando o fenômeno, assim como todos os outros. Porém, o modo dele ver é que é diferente. E aí ele percebe que ele vê a sugestão do tipo, por exemplo, tá? Quando eles indicaram a cesta de bico. Pensem bem, como que se deu o fenômeno, que começou lá em Hydesville. Eu vou ter que contar uma coisa, depois contar outra, mas todo mundo vai entender. Que eu estou tirando da ordem cronológica. Como que se dava o fenômeno? Como é que eles começaram a conversar? Eles começaram a criar códigos. Uma pancada, sim, duas, não. Depois eles associaram um número de pancadas e batidas pelas letras do alfabeto. Formulava perguntas, obtinham palavras ou frases completas. Só que vamos imaginar o quanto isso demorava para se organizar toda uma linha de pensamento. Então, o próprio espírito disse assim, vá ao quarto ao lado. Lembram desse caso? Pegue uma cesta, adapte o lápis à cesta. Aquele indivíduo que tinha um determinado poder, que até então ninguém sabia que era, ficaria perto da cesta, e ao invés das pancadas, o lápis ele escreveria. E aí esse fenômeno se tornaria mais fácil de se obter o pensamento de quem estava por trás dos fenômenos de efeitos físicos. Portanto, nós teríamos aí um efeito inteligente. A batida da mesa é um efeito físico. Daqui a pouco a gente vai entender o mecanismo, como é que isso acontece. Mas a comunicação de um para outro é um efeito inteligente. Então, ele pede, ele orienta que saia de uma comunicação mais rústica para ir para uma comunicação mais elaborada, mais fácil, e ele vira e diz, olha, disse a ele, proibiu ele de dizer o que ele escreveria, e virou e disse, da próxima vez escreverei melhor. Com o tempo, eles perceberam que a cesta de bico nada mais era do que um intermediário. Que se tirasse a cesta de bico
pegasse o lápis, colocasse na mão do médium, o mesmo recurso, o mesmo comando que era dado para mover o lápis na cesta de bico, a mão do médium seria movida. E aí descobriram que esses indivíduos que possuíam alguma coisa que permitia que esses fenômenos acontecessem, eram indivíduos dotados de uma energia diferente. Aí ele começa todo um processo de estudo em relação a isso. Então, olha que interessante. Vamos voltar lá para 1848, 31 de março. O que aconteceu na casa da família metodista? Pergunto eu, esse espírito não podia ter lá comunicado com outra família? Não, tinha que ser metodista? Acabou que o fenômeno converteu a família inteira, porque a família virou espírita, a primeira família espírita convertida. Então, olha que interessante, hein? Dentro da história, a gente tem uma família metodista que se converte ao espiritismo. Por quê? Começaram a acontecer pancadas, ruídos, barulhos, pancadas. Coisa comum. A casa era assim, era alvenaria e madeira. Era um barracão. E aí eles começaram a achar aquilo muito estranho. Olhava, buscava algum motivo, o que está acontecendo, ia para lá de fora da casa, alguém está fazendo alguma piada com a gente. Não achava nada. Isso foi dias e dias e dias. E aquilo incomodando, ninguém dormindo, e aquelas pancadas. A família era o pai, mãe e 3 filhas. 2 delas eram as meninas, seriam possivelmente demonizadas, que eram as médiums, que era a Margarete e Kate, que eram as 2 meninas, uma de 14 anos e uma mais nova. Acho que 12 ou 11, não sei. E aí, o que aconteceu? Uma noite, o senhor John Fox falou assim, vamos combinar aqui. Hoje nós vamos dormir mais cedo e vamos fingir. Mesmo que a gente começar a ouvir as pancadas, nós vamos fingir que nós não estamos ouvindo nada. E vamos tentar ignorar e dormir. Vamos tirar o foco disso, para ver se melhora, resolve. E aí, foi fazer o combinado. Só que, aí acho que era 10 anos a menina tinha. A mais novinha já estava até acostumada com aquelas pancadas já. Menino, você já viu como é que é, né? Pai e mãe falam uma coisa, os meninos fazem outra. O que ela fez? Sentou na cama. E tá lá as pancadas. Isso de madrugada. Ela vai, menino, que se fosse a gente corria possivelmente. Ela acostumada com aquilo, virou para o fenômeno, para as pancadas, e disse assim, faça como eu faço. Bateu 3 vezes. Eis que ela ouve. A resposta é exata. E aí ela começou a brincar, chamou a irmã, começou a brincar, e aumentando, começou a fazer pergunta. De repente, chamam os pais. Daqui a pouco, chamam os vizinhos. Virou a reunião mediúnica. Tá, e qual que era... O que estava por trás das batidas? O próprio fenômeno se revelou. Foi um homem vendedor ambulante que tinha sido assassinado naquela casa. Que, inclusive, o corpo dele estava enterrado debaixo do porão. E ele contou a história dele e tudo. E ali foi um marco, porque a partir dali, algumas noites, eles faziam, através dessas 2 meninas, eles faziam as reuniões de experimentação. Então, isso foi um marco histórico, porque a partir daí é como se o mundo espiritual, as portas do mundo espiritual fossem intensificadas. Por quê? Lembra lá atrás que existe no Torá uma orientação de que não se deveria evocar os mortos? Vocês lembram disso? Sim ou não? Quem não sabe disso, dentro da lei, em determinado momento, Moisés ele proibiu. O que são 2 coisas muito interessantes, e Kardec até faz uma explicação em torno disso. A primeira coisa é que só se proíbe o que é possível, ninguém vai proibir o que não é possível. Né? Segundo, ele proíbe pelo modo com que se fazia. Tá?
Então, a advertência que ele faz é pelo modo, porque a humanidade ainda estava muito infantil, espiritualmente falando, muito infantil. Com Jesus, as coisas já mudam de figura, e acontece muita coisa com Jesus. A transfiguração do Tabor é uma delas, daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho sobre isso. E depois vem o Pentecostes, que aí já não aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos de Jesus. E aí, logo depois, Jesus aparece para os discípulos de Emaús, aparece para Tomé e o grupo, e assim é como se isso fosse intensificado. Só que, de fato, a humanidade, ela se torna mais preparada para assumir uma relação mais intensa com o mundo espiritual do século XIX para cá, da metade do século XIX para cá. E mesmo assim, ainda hoje, o que a gente observa é que se faz um uso, assim, muito infantil dos fenômenos, de um modo geral. Inclui o espiritismo no meio. Não o espiritismo está aí, as obras estão ali para nos orientar. Mas o movimento espírita, ainda hoje, então não é só essa turma que às vezes lida com o fenômeno de forma irresponsável, né? Prometendo coisas impossíveis, né? Sei lá se é impossível, se é possível, mas que é indevido, é. Como, por exemplo, traz a pessoa amada em 3 dias. E aí, para piorar agora com essas plataformas hoje em dia, tem TikTok Kawaii, que as consultas são virtuais. Quem nunca viu, convido que veja. Estou chocada, tem 1 semana e meia que eu estou meio chocada com isso. E o povo é de uma infantilidade sem limite para fazer perguntas pessoais, simplórias, entendeu? Não vou nem questionar, porque pode a pessoa perguntar, mas será que tem espírito? Se tiver, da pior espécie. Mas a maioria é oportunista mesmo. Ou seja, não entenda nada daquilo e se compromete diante da vida. Mas por que existem pessoas? Como é que é o esquema aí do comércio? Se tem procura, tem dias. Só tem falso profeta, porque o povo adora um falso profeta. Então, só que o seguinte, nós já temos condições de ter uma relação diferente com a mediunidade, com os fenômenos. A gente já consegue pensar e entender melhor. Agora, nem todo mundo quer entender, porque é mais cômodo, na hora dos meus desafios, eu pedir para o Espírito me responder o que eu devo fazer. Mais cômodo. Mas a mediunidade, ela não foi feita para uso pessoal. Ela é feita para uso coletivo. Pessoal, não. Olha que interessante. Pega a questão 23 do Livro dos Espíritos, a 76, só para a gente entender aqui o que eu estou falando de maturidade e maturidade. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Princípio inteligente. 76. Qual a definição podemos dar dos espíritos? São seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. Alma, espírito encarnado. Espírito, espírito desencarnado. Didaticamente, tudo é espírito. Uns mergulhados na matéria, outros não. Ok. Qual que é o componente principal? Inteligente. O componente principal é esse. É inteligente. Tudo que o ser humano precisa ter, ele já tem em si. Entende? A capacidade de refletir, raciocinar, discernir e escolher é um exercício do progresso. É nosso. É assim que a gente progride. Então, se na hora do aperto
Na hora que a vida me propõe um desafio de avançar, de expandir, de discernir e escolher, aí eu acho que eu não dou conta, e aí eu vou em alguém para que a pessoa, para que os espíritos me respondam o que eu tenho que fazer. Volto mais uma vez a falar. Vai ter espírito que vai responder? Vai. Que mais tem espírito à toa, zombeteiro, descompromissado, irresponsável, infeliz. Vai ter. É a fala do espírito André Luiz na obra Revivendo o Evangelho. Perguntas inconvenientes aos espíritos, respostas de espíritos inconvenientes. Pergunta inconveniente? Vai ter resposta? Vai. Mas de que tipo de espírito? De espírito inconveniente. A mediunidade é para interesse coletivo. Pode procurar no Livro dos Espíritos para ver se tem uma pergunta pessoal da vida do Kardec. Procura nas obras da codificação para ver se vocês vão ver uma pergunta de cunho pessoal. De interesse da França. Pergunta, olha lá, não tem, gente. É tudo de interesse humano. Para o progresso da humanidade. Por isso que os espíritos são superiores. Porque não tem o meu, para mim, meus problemas, minhas dificuldades, as minhas dores, o meu. Tem não. Por isso que a melhor fonte para ter base, maturidade, reserva analítica é o Evangelho de Jesus. Quer aprender a viver? Escolher melhor? Sintonize com o Evangelho de Jesus. Procure um grupo de estudo Evangelho. Eu já venho dizendo isso há algum tempo. O Espiritismo informa, o Evangelho transforma. Transforma. Tem uma fala do Emmanuel, que foi, inclusive, uma mensagem que ele direcionou para o Manuel Quintão, que era o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira à época. Que ele diz que nenhuma mensagem do mundo espiritual pode ultrapassar a grandeza da mensagem do Evangelho de Jesus. Que são palavras de vida eterna. Nenhuma. Pode observar, as obras do Chico como um todo aponta sempre para o Evangelho de Jesus. Teve caso da nobreza da vida eterna do espírito que se materializou, entre aspas, no mundo espiritual, vocês lembram? E aí as pessoas foram fazendo perguntas para ele abre qual livro para responder? O Evangelho, um pergaminho. Cada resposta que ele dá é embasado no texto. Então, a gente já tem condições de maturidade para entender isso? Para, na hora do aperto, a gente parar e não atropelar, agir de forma impulsiva, irresponsável, impulsiva, não, parar, respirar, falar, peraí, deixa eu dar uma acalmada aqui. Deixa eu refletir sobre esse problema, sobre essa situação. Como diz Buda, senta à margem, olha, a água está suja, aquela bagunça, espera a água sentar, a sujeira sentar, você fica ali à margem. Ó, vendo as emoções, ó. Naquilo você está refletindo, analisando. Para escolher de forma espiritualizada e não impulsiva. Não tem outro caminho. Pode a turma aí que quer vender falar que tem. Quer vender reino dos céus, quer vender vida fácil, quer vender... Não, a porta é estreita, já dizia Jesus. Tem como não. Por isso que tem que desconfiar. Começou a apresentar uma coisa muito fácil, uma salvação muito fácil, uma melhoria muito fácil, uma cura muito fácil, desconfia. O processo é lento, é uma construção, é um crescimento, é gradativo.
Pergunto eu. Vocês acham que a turma aí está preparada para lidar com o fenômeno mediúnico mais intenso? Não, gente. Falando com vocês, vai no Kawaii, no TikTok, para vocês verem. Faça esse laboratório. É uma coisa, assim, assustadora. A Isla fez uma colocação aqui, depois eu, no final, pedi para ela... Eu vou puxar de uma vez aqui, para aproveitar. Né, Isla? A Isla colocou, eu também fico chocada, além dos trabalhos, entre aspas, que são ensinados, acende uma vela com tal coisa, chame a entidade fulana, pessoa mexendo com coisa que não entende ainda divulgando. E responsabilidade dupla, né? E o povo da Umbanda e do Candomblé fica para morrer com esse povo, viu? Porque isso é uma queimação de filme deles. Que as pessoas que são leigas olham e acham o quê? Acham que é espiritualista, que é povo de Umbanda e Candomblé. Eles têm pavor dessa turma. Porque isso é irresponsabilidade. Vai lá para ver como que um indivíduo no Candomblé consegue ganhar mão de jogo para botar música para ver. É 14 anos de estudo diário. 14. Entende isso? Não é para qualquer um, não. É outro nível de espiritualidade. Mas essas pessoas são oportunistas. E o problema é que engana muita gente. Muita. É uma galera de gente. Então, vamos passar aqui. Ficou claro as fases? O que o Moisés virou e falou, gente, vamos parar com isso, porque a pessoa não estava entendendo, a turma não estava entendendo, acha que é o fenômeno pelo fenômeno. E não é, tem finalidade útil por trás. E aí, Kardec coloca aqui no... Estamos aqui, gente, no Livro dos Espíritos, tá? Aí fala aqui das mesas girantes e tal. Vou pegar mais o finalzinho aqui. Aqui ele está falando do que eu contei para vocês, tá? Aqui, ó. Para que esse fenômeno se produza, faça mistério necessário, forçoso, intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão. Aqui ele já dá o nome, que se designam pelo nome de médiums. O número de cooperadores não influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados, né, que não sabem, né, que são médios. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença deles nenhum resultado produz, pode mesmo ser mais prejudicial do que útil, que às vezes a pessoa está ali, mas o pensamento está em outra coisa, e quebra a sintonia. Daqui a pouco a gente vai estudar isso no livro Mensagens da Luz. Se não der para a gente trabalhar nessa aula, gente, nós vamos trabalhar na semana que vem também, tá? Que essa matéria aqui é uma matéria extremamente importante para o entendimento do mecanismo. Tá bom? E se não der para trabalhar, não tem problema não. Semana que vem, até para responder as perguntas de vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Porque nós vamos entrar em efeitos físicos, a gente vai entrar em materialização, em curas. Então, pode ser que surjam muitas dúvidas, e a gente vai ter essa oportunidade de conversar. Sob esses aspectos, os médiuns gozam de menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produz poderoso sentido de faculdade mediúnica, tá, gente? Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta ele colocar as mãos na mesa para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Outro ponto aqui, aí ele fala aqui dos estalos. Dá uma lida, tá, gente? Beleza. Vamos parar aqui para fazer uma reflexão sobre alguns fenômenos aqui. Primeira coisa, claro, que nós vamos pegar evangelho, porque para pegar de lá para cá, né? Eu poderia pegar alguns fenômenos, como, por exemplo, o que aconteceu com Elias, lá
quando eles colocaram fogo no sacrifício, foi um fenômeno de efeitos físicos. Está lá no livro de Reis. Vou falar só assim para vocês saberem, assim, porque isso é realidade de todos os tempos. Isso não é uma coisa que aconteceu na metade do século XIX. Isso aconteceu sempre. As pessoas não percebem, mas o Torá, ele é lotado, ele é recheado de efeitos físicos, de uma interação direta dos espíritos. Mas, como era uma orientação divina, eles colocavam como sendo, por exemplo, Moisés conversou diretamente com Deus. Moisés viu a Deus. Não é a Deus, né? Mas é para dizer assim, aquela mensagem é divina. Mas ninguém vê a Deus, tá, gente? Porque Deus não é matéria, não tem como você ver Deus, não. Deus não é matéria, não. Entende isso? A gente só vê um espírito porque você vê o perispírito do espírito, e não o espírito exatamente. Mas então, quando ele fala que ele ouve a voz de Deus, se é ele que ouve é uma coisa, mas se é toda uma massa que ouve, aí é um fenômeno de voz direta. Mas não é a voz de Deus, porque Deus não atua na matéria. É a voz dos ministros. Deus não atua na matéria, então quem atua? A gente. Os espíritos. E aí os espíritos falam em nome de Deus. Do mesmo modo que Bezerra de Menezes, às vezes ele pode mandar um recado, senta aqui lá. Ele tem uma equipe que trabalha com ele. Maria tem uma equipe que trabalha com ela, para ela resgatar um espírito, ela não precisa estar presente, não. Existem aqueles que estão presentes materializando o amor de Maria. E assim como muitos, nós não temos os franciscanos aí, né? Que são pequenas amostras do amor de Francisco ainda hoje. Dorme com o pessoal na rua, pode ser o frio que for, corta o cabelo do pessoal de madrugada, cuida da pessoa. Então, representação. É um grupo que trabalha para. Estou falando encarnado, tá, gente? Não estou falando dos desencarnados agora, não, os franciscanos. Isso é para a gente entender que os espíritos nobres trabalham também com grupos, em grupos. Só que aí é tão bacana, porque vamos pensar uma coisa aqui, o Moisés não era um médiumzinho, não, gente. O Moisés era um baita do médium. Elias era um baita do médium. Quando ele coloca lá fogo no sacrifício, qual que foi a questão? Eles provariam através de louvores, sacrifícios, qual que era o verdadeiro Deus. Então, tinha os seguidores de Baal e tinha os seguidores do Deus vivo, do Deus único. E os seguidores de Baal iam lá prestar suas oferendas, homenagens lá, e tinha que colocar fogo no sacrifício sem um isqueirozinho lá, né? Sem fósforo, Fiat Lux. Só com louvores. Ou seja, olha como que, que o espiritual era uma coisa corriqueira e presente. Mas era bruto, né, gente? Era bruto. Era mal compreendido, normal. 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. E aí, o que acontece? Quando chega na vez do Elias, que ele começa com os sacrifícios, as orações e tudo, o sacrifício pega fogo. E aí foi comprovado que o Deus verdadeiro, o Deus vivo, era o de Elias. Que o resto não, era criação humana. É bem metafórico isso tudo também, tá, gente? Que existe o aspecto literal, real, e existe o aspecto místico e místico e mítico. Porque o Elias ser resgatado de uma carruagem de fogo é demais. Ele não morreu, não, ele foi, como é que ele fala? Eles falam, nem resgatado, não, esqueci o nome. Arrebatado. Arrebatado na carruagem de fogo. Isso é mística. Então, existem aspectos místicos, e os aspectos que são literais do acontecimento. A Bíblia é tudo isso, é riquíssimo. O problema é que a pessoa quer ler como lê. Deixa eu ver o que a gente lê aí no literal. Muita coisa que se lê no literal. Sem tirar o espírito da letra, né? E aí, o que acontece? Então, aconteceu isso sempre, com Moisés também, a sarça ardente, fenômeno de voz direta, escrita direta na pedra, por exemplo. Moisés.
Só que em Jesus a gente vê um fenômeno mais sofisticado. E aí que eu acho a beleza do processo, porque a Bíblia também é um relato da trajetória evolutiva da humanidade. Entende isso? Porque o modo com que os discípulos lidavam com o fenômeno mediúnico lá atrás não é o modo com que a gente lida hoje, é diferente, é muito sofisticado. E aí, olha que coisa bacana, gente. Quem lê as obras da André Luiz sabe que eu estou falando da sofisticação. Olha que interessante. Quando Jesus sobe no monte, está lá em Mateus 17. Jesus sobe, leva Pedro, Tiago e João no monte. Vocês lembram dessa passagem, né? Para orar. Quem que é essa turma aqui? Pedro, Tiago e João. Grupinho mediúnico dele. Médiuns de efeitos físicos, todos três. Muito disciplinados, por sinal. Todo fenômeno que acontecia, pode observar que estão presentes. O que eu quero chamar aqui agora para explicar é como que se dá, é o mecanismo do efeito físico. Porque vocês vão, por exemplo, citei que a sarça ardente, escrita na pedra, a voz direta, mas como que isso acontece? A gente só consegue explicar isso hoje, entender isso hoje. Lá atrás, não. Acontecia, ficava no maravilhoso, todo mundo se atentava para a mensagem e tranquilo. Só que hoje em dia a gente tem condições de entender o mecanismo, entender como que isso se dá. Tá, mas acrescenta em quê? Acrescenta no laboratório do mundo invisível. Modo da gente usar a mediunidade da forma com que ela, a forma correta e não incorreta. Por exemplo, reuniões de materialização. Todo mundo que já ouviu falar, não já? De um espírito que se materializa através do médium que doa ectoplasma. Se eu perguntar para vocês, para que é uma reunião de materialização? Quantos de nós aqui saberíamos? Tem gente que acha que uma reunião de materialização é para ver um espírito materializado. Para conversar com a Sheila, pegar na trança da Sheila, sentir o perfume da Sheila, e a Sheila conversa com a gente, traz flores do mundo espiritual. Tem gente que acha que é para isso. Uma reunião de materialização é uma reunião de cura de enfermidades graves, mais especificamente de câncer. Não é para ver espírito, que inclusive tem um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano, capítulo 28, que fala exatamente sobre os efeitos físicos, e o André Luiz faz na verdade, é Hilário que faz a advertência, mostrando a complexidade que é um fenômeno de materialização e dizendo, só é justificável uma reunião de materialização para a cura de enfermos graves. E aí, agora vocês vão entender por que quando o Chico participava das reuniões de materialização, porque era um laboratório, é útil, é importante, é um laboratório, foi importante. Peixotinho, N. Verling, lá da casa de Glacos, importantíssimo. Porém, um dia, Emmanuel materializa, aquele gigantão de 2 metros de altura, virou e falou, paro de graça. Falou assim, não, tá, gente? Paro de graça com minha conta. A partir de hoje, acabou. Chico não vai trabalhar com reunião de materialização, não. O compromisso do Chico é outro. É outro. Acabou com a graça do povo. Volto a repetir. A mediunidade é para fim útil. Útil. Kardec, lá no livro Viagem Espírita de Allan Kardec, esse livro aqui maravilhoso, ó, que nós estamos fazendo aí uma campanha e vendendo ele na CA, compramos já 20 obras dessas, que muita gente não conhece, isso aqui é uma pérola, obra mais rara de Kardec. Ele fala aqui que um grupo espírita tem que ser de pessoas sérias, comprometidas com um pensamento unificado. Porque se um quer fazer um fenômeno e o grupo quer fazer um trabalho sério, aquele que quer o fenômeno, ele quebra a sintonia, ele prejudica o grupo.
O simples fato de ter uma pessoa curiosa em uma reunião mediúnica, ela foge do propósito. Ele fala do quanto é prejudicial. E a gente vê no Missionários da Luz também, um capítulo que vai tratar sobre o anterior, 9 e 10, Missionários da Luz. O quanto que é prejudicial pessoas totalmente que estão ali, mas não têm a menor ideia do que estão fazendo ali, quebra as regras, pensa outra coisa. A pessoa não tem disciplina de pensamento, não fica conectado no trabalho, não, fica pensando em outra coisa. Isso polui o ambiente. Estou falando de pensamento, hein? Tem gente lá que foi alcoolizado. Deu um trabalho danado. Né? Que é outra coisa, que não tem que ter toda uma disciplina de alimentação, você não pode comer carne, você tem que ter uma alimentação leve, frugal, bebida nem pensar. Inclusive, bebida para muita coisa nem pensar. Ah, mas por favor, deixar de beber. Não, agora hoje em dia tem zero, cervejinha zero, deliciosa. Já tomaram? Aqui a gente indica até cerveja zero. Olha que nível chegamos. É deliciosa. Tem a Heineken zero, deliciosa. Você toma sem culpa. Tranquilamente. Você pode tomar remédio, tomar cervejinha sem álcool. É uma delícia. As outras não prestam, não, mas a Heineken eu garanto para vocês. A Budweiser também é deliciosa. Pronto. Entendeu? Você pode aplicar passe no outro dia. Não tem problema, tem álcool. E tem vinho sem álcool. Sabiam disso? Agora que não pode, não. Nem reunião mediúnica, nem exposição. Você tem que ter um preparo. Nós estamos lidando com energias sutis. Você está doando energia. Nós aqui estamos permutando energia. Trocando energia aqui. Então, olha até onde vai, hein? Isso. Jesus faz o quê? Pega a multidão toda e leva para o monte? Não. Não, e os 12? Os 12 não, levou 3. Nossa, mas que postura excludente de Jesus? Não é brincadeira, não. Deixa o outro pensar que é excludente, deixa pensar. É grupo preparado, maduro, responsável, sério, não é curioso, não. Pedro, Tiago e João. O que os outros será que falaram depois? Porque esses bastidores, os evangelistas não contaram, não. Fica imaginando eles no outro dia, mas o que eles foram e eles não foram? Porque eles eram assim também. Lembra aquela parte do evangelho que o evangelista fala que eles ficavam brigando entre eles, quem que era o maior? Então, a gente tem que pensar na questão séria da coisa. Foram só os 3. Chegou lá, o que acontece? Detalhe, foram para orar. Qual que era o objetivo? Orar. Qual que é a intenção? Oração, conexão com o divino. Intenção superior. É até 21h30, né, Dani? Por aí o motivo já é nobre. E Jesus em prece, porque aí acontece um fenômeno espontâneo. Precisa entender. Jesus em prece. O que acontece com ele? Kardec explica. Na Gênese e no Livro dos Médiuns. Vou ler um pedacinho para vocês. Ele se transfigura. Nós vamos entender o que é a transfiguração, como que acontece a transfiguração, o que aconteceu tudo isso. Primeiro vou contar tudo. Ele se transfigura, a aparência dele se modifica, o evangelista, para tentar descrever para a gente o que ele viu, evangelista não. O evangelista é Mateus Levi. Mas o que os discípulos viram, ele fala assim, o seu rosto resplandeceu como o sol. Ah, não entendi não. Então, manhã, meio-dia. E olha que tá frio. Você bate o olho e você entender. Seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Pensa numa irradiação. Era Jesus. Você só via irradiação. E aquele farol.
Aí o evangelista complementa. E ele conversava, não eram eles, não. E Jesus conversava com Moisés e Elias. Jesus conversava com Moisés e Elias. Veja bem, não foi Jesus que viu Moisés e Elias. Perceberam? Foram os três que viram Moisés e Elias. E Jesus irradiado, transfigurado. Quando uma pessoa vê, aí é clarividência. É a pessoa que está vendo. Quando todo mundo vê, é uma materialização. É um efeito físico. Quando uma pessoa ouve, é clareaudiência. Sou eu que estou ouvindo. Quando todo mundo ouve, é um fenômeno de voz direta. É um efeito físico. É outra parada totalmente diferente. E aí, não acabou. Porque, e aí, vem uma nuvem luminosa, outro fenômeno. Que era nuvem luminosa em cima deles, e eles ouvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Bom, acabou o fenômeno. Eles ficaram sonolentos, porque na doação de ectoplasma, o médium adormece. Só se tiver alguma interferência que o médium não adormece, porque do contrário, o médium adormece. Então, a primeira coisa é entender a transfiguração, a mudança que aconteceu em Jesus, entender como que os discípulos viram os apóstolos, para depois entender o ectoplasma, entender o que é o ectoplasma, que é o que está por trás da movimentação das mesas, de todo fenômeno de efeito físico, entender o que é isso, que coisa é essa, entender também o fenômeno de voz direta, que nuvem luminosa é essa, e como que eles ouviram, de onde que veio essa voz? Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele só disse isso, a voz direta só disse isso. Então, beleza. Primeira coisa, o que é uma transfiguração? Jesus era um ser humano normal, dentro da composição. Era espírito com perispírito e com corpo. Só que perispírito e espírito de alto nível de categoria. A qualidade é top das top das top. Vamos imaginar que tem de mais extraordinário e puro, em termos de fluido da Terra, é aquilo ali que ele assimila para a formação do seu próprio corpo espiritual e corpo físico. Mas é corpo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí, vou passar para vocês lerem comigo, trechinho da Gênesis, Kardec eu explicar o que é transfiguração. Por que é isso importante? Porque aconteceu com Jesus e acontece ainda hoje. Aconteceu com Jesus e acontece ainda hoje. A transfiguração. Olha aqui. Aqui nós estamos no livro A Gênese, que ele pega passagem, ele explica o fenômeno. Aqui é o capítulo 14. Deixa eu ver se é o 14 mesmo. 15, capítulo 15. Quiser entender em fluidos, tem que ler do 13 até o 15, tá, gente? Tempestade acalmada. Aí, ó, ele pega a passagem, conta a passagem inteira aqui, e aí ele fala no item 44 aqui, ó. É ainda nas propriedades do fluido, perispirítico, que se encontra a explicação desse fenômeno. Se não tivesse perispírito, teria fenômeno, gente? Não. Só existe fenômeno mediúnico que tem perispírito, tá? Condensação do fluido cósmico sob um foco de inteligência. É o perispírito.
A transfiguração explicada no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum que, comum, tá? Fato comum. Aconteceu com Chico, tá? Transfiguração. Chico transfigurou. Fato comum. Que em virtude da irradiação fluídica pode modificar a aparência do indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol dos fenômenos do mesmo gênero. Aí ele vai pegar aqui a aparição de Elias, tá? E Moisés, e nós vamos pegar isso aqui, que é a explicação da transfiguração no Livro dos Médiuns. Estou usando o recurso da Bíblia do Caminho, tá, gente? Maravilhosa. Tudo que tem, tudo que a gente precisa está nela. Só você entrar no Google, clicar lá, Bíblia do Caminho Espírita. Você tem até, se você quiser estudar mediunidade, tem um campo assim que você busca no índice temático, você tem tudo de mediunidade lá. E aqui só tem as obras bem conectadas à codificação. Tem toda a codificação espírita, as obras raras de Kardec, tem todas as 500 obras do Chico, só coisa boa. Só tem Chico, só tem a Bíblia, Kardec e Chico, tá? Não tem outras obras, não. Tem umas apostilas da FEB também. Aí, aqui, aqui nós estamos no Livro dos Médiuns. Item 39 no livro dos Médiuns. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo com a atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno semelhante, análogo ao das aparições. Análogo, semelhante, mas não é a mesma coisa da aparição. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir uma outra aparência. Ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. O que isso significa? O que aconteceu com Jesus? A irradiação foi tão extraordinária que eles viam só irradiação luminosa. Entende? Você não vê o corpo. Expande tal nível que você vê a irradiação luminosa. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual. Pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é preso a paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrível. Assim operam as transfigurações que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes do espírito. O fenômeno resulta, portanto, uma transformação fluídica, uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo vivo, e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por basear na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Deu para ter uma ideia aí? Então, todos os 3 apóstolos viram a transfiguração. Todos os 3. E por que a aparência de Jesus era uma irradiação luminosa e o rosto resplandecendo como o sol? Pelo coração de Jesus, por ser um Cristo. Porque se fosse o contrário, a transfiguração seria oposta, seria com expressões feias, ruins, entende? Como aconteceu com o caso do Chico lá, que as entidades tentaram forjar uma aparência diferente. Não sei se vocês conhecem esse caso, do Chico. Chico internado, que o Chico, as pessoas não sabem, o Chico era muito assediado pelas trevas, muito atacado. Dentro que a gente vai passar do efeito inteligente, eu vou pôr um vídeo do Chico, vou contar uns casos do Chico, para vocês entenderem como que dava mediunidade dele. O pessoal às vezes pensava que é só tampar o olho, né? Não, o Chico tinha uma percepção auditiva muito grande. E os espíritos infernizavam o Chico demais.
O caso do Chico da Transfiguração foi o seguinte: o Chico internado, e os espíritos queriam fazer mal para o Chico, mas não queriam assim, queriam ludibriar para conseguir fazer mal para ele. E aí eles se fizeram visíveis para o Chico, falando com o Chico que eles estavam lá para ajudar o Chico, para auxiliar o Chico com passes espirituais. Só que assim, eles estavam assim, ó, eles estavam até bonitinhos, espiritualmente falando. Forjaram a luzinha, né? Então, só que lembra quando Kardec explica pra gente que um espírito não consegue manter uma mentira por muito tempo? Ele não consegue sustentar aquilo, não. Porque demanda uma força muito grande da parte dele e a mentira se desfaz. Só que o seguinte, o Chico quase caiu. E aí, o que acontece? O Emmanuel vira para o Chico e fala, Chico, cuidado com esses espíritos. Ele só ouviu o Emmanuel dizendo. Os espíritos não ouviram ele. Não ouviram o Emmanuel. Só o Chico ouviu. E aí, o Chico começa a ficar desconfiado. E o Chico deitado e os espíritos, o Chico vendo eles assim. Aí o Emmanuel fala assim, olha para os pés deles. Aí o Chico sutilmente baixou o olho. Quando o Chico baixou o olho, ele viu que eles forjaram luz da cintura para cima, mas da cintura para baixo eram pés de caprinos. Isso é a transfiguração. Eles, por um poder de inteligência, tentaram esconder a natureza, o que eles traziam no coração, a intenção, só que eles não conseguiram sustentar como um todo, que alguma coisa sinalizava a natureza. Isso, quando a gente vai estudar efeito físico na materialização, depois eu vou explicar, tá? Pode ser que muita gente não vai entender o que eu vou dizer, mas depois eu vou explicar de forma mais minuciosa. Às vezes, o médium está ali apagado, ali doando ectoplasma, que é uma energia nervosa. Não vai dar tempo de explicar o ectoplasma hoje, mas a gente vai, semana que vem eu explico. O ectoplasma é uma energia nervosa que os médiums de efeitos físicos são médiums de efeitos físicos, é específico. Eles doam em quantidade abundante. Eles têm mais ectoplasma, todos nós temos. Mas os médiums de efeitos físicos têm muito ectoplasma. Esse ectoplasma é doado para os espíritos que vão se materializar, depois voltam para o médium também, sofre uma modificação. O médium perde até peso. Peso. Ele perde até peso. Porque nessa doação, um pouco de fluido fica, porque vai para a pessoa doente e tal. Aí, o que acontece nas reuniões de materialização? Às vezes o espírito ele tinha que se manifestar para trazer uma comunicação específica, para dar uma orientação específica. Ao invés de usar o ectoplasma do médium e formar o corpo inteiro materializado, às vezes materializava só a cabeça do espírito. Vocês querem sair correndo de lá? Ia, né, Elisa? Sei como é que é. Manifestava só a cabeça do espírito. Entende? Aí você via tipo assim, tipo um lençol, mas definido só a cabeça do espírito. Ah, tem foto aqui, eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui. Vai cair até conexão, viu? Hoje cai a conexão. Peraí, só um tiquinho. Deixa eu achar um da cabeça aqui. Toda a cabeça, deixa eu ver. Olha essa aqui, ó. Tá dando para ver essa do lado direito aqui? Tá assim ou não? Tá, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem.
Quem ficou pior? Qual foi pior, em vez de melhorar? Tem outras. Essas imagens são do livro... Está no livro Materializações Luminosas, de Rafael Américo Ranieri. Estou achando ele aqui agora, não. Semana que vem eu mostro para vocês. É esse aqui, ó, essa capa atual horrorosa da LAC. Mas não é essa capa, não. Essa é atual, né? Mas a última edição que eles publicaram. Gente, esse livro aqui, para quem é da área da mediunidade aí, gosta de estudar espiritismo, esse é um livraço, viu? E aqui são os registros das reuniões que foram feitas com Peixotinho, que é um ser humano fantástico. E aqui tem... Aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para... Aí, a materialização da cabeça. Tá dando para ver? Tá? Fala aí, Isla, para mim. Se tá dando para ver. Ah. E aí, tem nesses livros, sabe? Tem nesse livro aqui as materializações. Vale a pena ter esse livro, porque é um livro... Aí, aqui fala do Enio Verling, ó. Quem é da Casa de Glass, da Fraternidade Espírita Irmão Glass, deve ter conhecido o Enio. Ser humano fantástico também. Trabalhador, lembra, Elcia, dele? Desencarnou tem alguns anos. Um ser humano, um Tem pouco, médium. Deve ter uns 5, 4 anos por aí. 3 4, anos. 5 anos. Você está Fantástico. falando, desculpa fazer esse à parte, você Tranquilo. está falando da reunião de efeito físico, eu participei de uma. E o que é o que você está falando. No dia que eu participei, não deu para formar o espírito todo. Então, Forma, só veio como se fosse uma bola, sabe? sim. É muito emocionante. É um trem É porque é uma vibração de outro nível, né? é de outro nível. Vocês terem ideia, o processo de higienização da câmara que é feita anterior, as materializações, quando vão acontecer, fica tudo escuro, né? Porque as reuniões são feitas todas no escuro absoluto. Não pode entrar uma frestinha de luz. E os primeiros sinais da materialização de um espírito são flashes de luz, que é exatamente para acabar de destruir as sujidades que ficam, às vezes, que são, às vezes, pensamentos infelizes nossos, porque a materialização do espírito tem que ser um ambiente limpíssimo, energeticamente. Por isso tem que ser um grupo muito selecionado, um grupo de pessoas que realmente dedicam o estudo da mediunidade com a seriedade que o estudo pede. Quer falar, Dayana? Oi, tá me ouvindo, Rô? Agora sim. Eu lembrei do médium Arigó, a materialização de órgãos, que na época, assim, né, ele auxiliou muitas pessoas. Tem até o filme, né, que fala sobre ele, e quem me falou muito sobre ele também foi o Júnior, que sabe mais da história dele, e minha mãe e a minha avó tiveram a oportunidade de conhecê-lo, que na época foi um grande médium, né? Zero igual, o Chico Zé falava que Arigó. não tinha médio igual zero igual, não. O Chico falou isso no Pinga Fogo. Exatamente. Então, essa parte da materialização, eu lembrei muito isso, porque ele era órgãos, e com isso ele conseguia auxiliar nessa questão das doenças. Minha mãe chegou a conhecer ele e a minha avó. Até o Júnior falou que foi assim, elas chegaram lá, em Congonhas. E lá tem uma exposição que conta sobre isso também, sobre esse trabalho dele, que foi muito importante. Pois é, o zero igual, você quer estudar ectoplasma, você estuda o zero igual, porque o zero igual, trabalhando com Fritz,
Era um casamento perfeito entre os dois. Uma sintonia extraordinária e o Zé Ligó realmente ele era uma figura era um médium muito diferente, era muito bom. Eu acho que são dois indivíduos que têm que ser estudados muito hoje em dia, que são pouco conhecidos. É o Zé Ligó e o Peixotinho, que fala dessa obra aqui, né? Das materializações dele. Peixotinho era uma outra figura, um ser humano extraordinário. A casa dele, à noite, lugar onde ele acolhia as pessoas em situação de rua, as prostitutas, ele falava do evangelho dessas pessoas. Peixotinho era uma figura assim, extraordinária. As materializações que eles faziam, ele era um espírito tão extraordinário que as materializações dos outros médios eram opacas. A dele e da do Chico eram luminosas. Porque como eles dão cada médio doa o ectoplasma dele saía com a qualidade do espírito, entendeu? Então, assim, é uma coisa extraordinária. Só que tem que ser analisada nesse contexto que a gente está refletindo. Porque senão a pessoa fica, às vezes, naquela curiosidade e foge do objetivo principal, que é de você sustentar, você está ali para sustentar todo um trabalho de cura dos enfermos. Que não dá para estar apenas com um olhar de curiosidade, você tem que estar ali entendendo a seriedade que é uma reunião dessa. Agora, são raríssimas hoje em dia, viu, gente? São raríssimas. Na Casa de Glauco, se eu não me engano, ainda tem ainda as reuniões, mas são raríssimas, estão cada vez mais raras. Pode falar, Elcia. Eu participei muitos anos da Casa de Glaucos. Hoje eu estou no Albino Teixeira, que é mais perto aqui da minha casa. Mas a reunião lá do Glaucos, de efeito físico, é exclusivamente para cura mesmo. Né? Igual você falou no princípio. O objetivo é esse, né? E você falando do Peixotinho, meu pai assistiu umas 2 reuniões lá na fazenda, onde ele tinha a casa, né, que ele fazia as reuniões, e disse que era uma coisa extraordinária. Até o ambiente externo aonde era feito as reuniões era de uma coisa assim indescritível. Que coisa linda, né? Eu pretendo... Quem teve oportunidade, né, para ver, para assistir, deve ter ficado maravilhado mesmo. Meu pai contava, ele emocionava de descrever como era o ambiente. Sim. Quando a coisa é divina, gente, mexe com todo mundo. A pessoa sente uma coisa diferente. Quando é uma coisa séria, com um aval superior, com a presença dos bons espíritos, todo mundo sente. A mesma coisa você ir para visitar lá o Colégio Allan Kardec de Eurípides Barçanufo. Cidade de Sacramento. Sacramento, gente, é uma cidade que ela tem um trem ali. Até um trem que entendeu? É uma vibração totalmente diferente. A casinha espírita que nós fomos lá, o dia que eu entrei, a impressão que eu tive, eu estava entrando num portal de uma outra dimensão. Como se eu tivesse desencarnado e entrando num portal que eu tivesse que subir para uma outra dimensão. Eu não acreditei, não. Falei, não estou na Terra, não. Estou em outro lugar. Chorei horrores. Porque é assim, sensibiliza a gente demais e demais mesmo. Eu acho que vai chegar um determinado momento, depois que passar esse processo turbulento da transição, que as coisas vão se tornar mais fluidas de novo, como era antigamente. Claro, antigamente, se a gente for estudar aí, dentro da história aí, era Eurípides, era Anália Franco. Vocês perceberam que chegou a um determinado ponto que o povo parou de reencarnar?
essa turma de alto nível? Por causa da fase, né? Que nós estamos passando, né? Mas depois que passar um processo de turbulência, as coisas vão voltar de novo. Eu acredito que essas reuniões, esse laboratório do mundo invisível, essas reuniões extremamente espirituais, eu acho que elas vão voltar. Claro, com outro formato, muito mais espiritualizado. Mas eu acho que vai ficar uma coisa muito mais fluida. O dia que a turma amadurecer um pouquinho mais. Porque do jeito que tá, eles fazem isso mesmo, suspende. Mas se vocês forem na casa da Dona Ló, por exemplo, lá no Santa Teresa, vocês vão encontrar lá a mão de José Grosso, vocês vão encontrar a pedra que o José Grosso materializou lá. As reuniões que aconteceram muitas reuniões que estão nesse livro aqui, aconteceram lá. Na casa da Ló Dona é minha Ló, prima. Hã? Ló é minha prima. Ô, gente, que lindeza. Casado com Jair Soares. A Ló, a Dona Ló, ela é mentora do nosso grupo de estudo do Evangelho. É. E eu Meu fui dar uma pai, palestra ela é lá. prima do meu pai Ô, gente, também, né? que família, hein? E meu pai fala que era uma criatura, assim, também muito boa. Especialíssima, né? Ela foi curada pela Sheila numa reunião de Numa materialização. reunião de materialização, eu ia completar isso. Isso é para a gente entender o nível da importância de uma reunião dessa. Né? A gente tem que fazer por merecer, sabe, gente? A presença dos bons espíritos, mesmo. Para voltar a comungar de uma forma mais presente, assim, com eles. Semana que vem eu continuo explicando, aí eu explico o fenômeno de voz direta, a materialização de Moisés e Elias, tá? E aí nós vamos pegar uns outros casos aí, de André Luiz, para a gente entender até chegar no efeito inteligente. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia em mais uma semana. Que Jesus abençoe. Até a próxima.